Olá, futuro guarda municipal de Itabapoama, Rio de Janeiro. O tão sonhado cargo de vocês está tão próximo e muitos consideram já por leis policiais municipais. Espero que em breve tenha essa nomenclatura em todas as guardas do país. Mas o que importa é que na prática o serviço é realizado da mesma forma e até uma certa expansividade em suas funções. Essa aula que eu venho trazer nesse vídeo para vocês é explicando sobre o edital de vocês em prol da mudança específica que há no item de impulsividade. As demais áreas, algumas pedem um nível até mais elevado, como é o caso de atenção, por exemplo, mas é fácil de resolver, é só pegar os testes de atenção, fazer com atenção e assim por diante. Mas então vamos tratar dessa lógica, entender que na prática essa exigência nem faz muito sentido, mas que temos que segui-la. Outro ponto é, os demais testes manterão da mesma forma suas características, apenas nesse item impulsividade haverá essa mudança. E além disso, haverá mudança em algumas questões que são significativas, os demais testes mantêm da mesma forma. Então, prestem bastante atenção, que vai ser de grande valia essa informação. Vamos lá. Primeiramente, vamos passar por todas as características. Isso aqui tange a personalidade, controle emocional, pede elevado. Geralmente é esse mesmo o nível de exigência. Ansiedade, baixo, também faz todo sentido. Baixo é o adequado para qualquer característica dessa natureza de neuroticismo. Atenção concentrada não é o mais difícil dos testes, mas pede elevado. Então, muita atenção, procurem acertar o máximo possível desses testes de atenção, não ficar omitindo muita coisa. Perfeito? Mas a atenção concentrada é o mais fácil de todos os testes de atenção. Vamos pular aqui e passar para a memória. Memória, pede adequado. Adequado é ali uma média, mais ou menos, da população, metade do teste ou um pouco mais. Fácil de resolver também. Provavelmente vão pedir o TPIC, o TMR ou memória de face, mas fácil de resolver esse quesito também. E vamos também falar aqui um pouco a respeito de controle da canalização de agressividade, nada mais é do que a agressividade. Aqui ele fala sobre o controle da canalização. E o slide está atrapalhando aqui, mas aqui ele diz, ó, elevado, né? É o que ele pede. O elevado significa que a agressividade ela deve ser entre baixa ou adequada. O nível de agressividade. Então o controle tem que ser mais elevado. Segue a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Segue o padrão, perfeito? E vamos para outro ponto. Pulei aqui um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, acabei pulando o edital. Sobre resistência à frustração adequado, normal. Potencial de desenvolvimento cognitivo, normal também. Isso aqui se relaciona aos testes de inteligência, teste de raciocínio, tranquilo. Iniciativa adequado, normal. Realização adequado, perfeito. Sociabilidade adequada é o que se pede. Comunicação adequada é o que se pede. Disciplina elevada também é o comum e o normal a se pedir nesses testes, em editais em geral. Agora, vou trazer uma explicação rápida para vocês aqui sobre esse edital. Veja, ó, por exemplo, quando a Guarda Municipal pede impulsividade ausente, que é o caso de vocês, ó, é uma cópia de editais de Polícia Militar. Ó, muitas guardas municipais copiam o modelo de editais de polícias militares, até porque a avaliação psicológica é conduzida por empresas que já prestam serviço a PMs. Na PM, a exigência ausente faz sentido porque o policial atua armado em situações de confronto imediato. Para a guarda, que muitas vezes exerce funções mistas, fiscalização, patrulha preventiva e apoio administrativo, a exigência tão rígida nem sempre se justifica, mas aparece por falta de personalização do perfil profissiográfico. Nada mais é, então, que a exigência de vocês é de polícia militar ou coisa do tipo. Não deveria ser, na teoria, pelo menos, uma exigência tão alta, que é o que se esperava. Então, veja, erro de redação ou simplificação. Tecnicamente, nenhum traço humano é ausente, mesmo a impulsividade. Todos possuem um grau de impulsividade. Ou seja, quem nesse mundo tem uma impulsividade zero? Isso é impossível. É uma. Então, ó, veja só. O que as bancas deveriam escrever da impulsividade é baixo ou inferior, mas nunca ausente total. Então, o que aparece no edital ausente é porque a forma genérica de dizer
não pode ser significativo. Mas e aí como que a gente fica nessa situação? Aprendendo como resolver. Não adianta ficar batendo cabeça. Então, veja, tem uma resolução, ó, que exige o perfil profissiográfico seja definido edital, que é 08 de 30 de abril desse ano já, 2025. Então, se a banca descreve ausente, ela se coloca em posição de exigir um nível máximo de autocontrole. Mas isso não pode ser questionado, já que não há fundamentação técnica publicada que mostre a ausência total de impulsividade é necessário para o cargo. Em recurso, muitas vezes se argumenta que esse termo é incompatível com a psicologia científica, porque um traço psicológico não pode ser zerado, não existe isso. Então, na prática, como interpretar? A impulsividade ausente para a Guarda Municipal significa que o candidato deve apresentar um nível baixo nível, comparável ao inferior, em testes de personalidades como BFP, NELPI e FNR. Não é literal e o avaliador não vai esperar um zero absoluta, mas um nível controlado abaixo da média populacional. Tá. Em resumo, não deveria pedir dessa forma, porque não existe isso. Humanamente, isso é impossível. Só que a banca pede. E aí, o que a gente faz? A gente, foda-se, vamos resolver essa parada. Veja só, o que dentro do BFP, existe a característica neuroticismo, que se relaciona com isso aqui. E na parte de realização, na parte de ponderação, veja, ponderação apresenta planejamento de ações com pouca impulsividade. E aí, sabendo disso aqui, ó, nessa tabela de realização do BFP, o que nós vamos trazer para vocês? Quais são as questões que são consideradas de impulsividade dentro do teste de BFP? Impulsividade são: falo tudo que penso, tomo cuidado com o que falo, resolvo meus problemas sem pensar muito, com frequência tomo decisões precipitadas, antes de agir penso no que pode me acontecer, ajo impulsivamente quando alguma coisa está me aborrecendo e gosto de programar as coisas detalhadamente quando tenho para fazer. Então, essas frases existem, então o que você vai fazer aqui? Nós não ensinamos a utilizar 2 e 6, nesse caso específico. Como ele pede ausente, nós vamos utilizar 1 e 7 para essas questões. Por exemplo, falo tudo que pensa? Claro que não. 7. Tomo cuidado com o que falo? Falo tudo que pensa? Não. 1. Aqui nós não vamos utilizar o 4 mais, tá? Tomo cuidado com o que falo? Sim. 7. Resolvo meus problemas sem pensar muito? Não. Aqui agora nós vamos utilizar o 1. Com frequência tomo decisões precipitadas? 1 também. Antes de agir, penso no que pode me acontecer? Sim. Sempre 7. Vamos agir dessa forma. Ajo impulsivamente quando alguma coisa está me aborrecendo? Não. 1. Gosto de programar, planejar detalhadamente as coisas que tenho para fazer? Sim. 7. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar. Observe que há uma sequência. Perfeito? Agora, essas são as questões que estão relacionadas à impulsividade. Vocês podem tirar um print. Olha aqui. Tirar print. Impulsividade. Isso aqui faz parte daquele macete que a gente trabalha. E é isso. Bom, entendemos como funciona no BFP. Simples. É só entender o sentido de impulsividade e resolver. Agora vamos para o NEL. Mais fácil ainda. Por quê? No NEL, aonde está a impulsividade? Dentro da faceta neuroticismo. Olha aqui, ó. Dentro de neuroticismo está impulsividade. Tendência a ceder a desejos e impulsos. Isso aqui é impulsividade. E a gente, vocês já provavelmente estudaram, né? O que significa a NEA do Acre? Neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade, conscienciosidade. Eu acho que vocês já devem estar sabendo, são 5 questões, 5 facetas. Cada faceta, ela vai se repetindo, correto? Daquela forma, olha, neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade e conscienciosidade. Então, cada um corresponde ao seu número. 1, 2, 3, 4 e 5. E depois volta a se repetir. 6, 7, 8, 9 e o 0, que está relacionado à conscienciosidade. Perfeito? E a cada 30, essas questões se repetem. Então, como é que nós vamos trabalhar
para acertar a impulsividade? Da mesma maneira que vocês já entenderam. Por quê? Porque depois repete a mesma faceta a cada 30 questões. Lembra disso? Acho que vocês não vão ter dificuldade. Se tiver, nós já vamos fazer a revisão agora. Veja só. Já que tem sempre 1, 6, olha lá, ó, de novo, 1, 6, olha a impulsividade termina com o final 1. Então, todas as questões de impulsividade vai terminar com o final 1. Porém, ela inicia-se da 21. Então, ó, neuroticismo, sempre com o final 1 e 6, perdão, coloquei 7 aqui, 6, sempre 1 e 6. Inicia-se com a 21. Então, a cada 30, após a 21, mais 30, será impulsividade. Ou seja, 21, 51, 81, 111, 131, até chegar na 231. Todas essas questões, iniciada 21, mais 30, 51, mais 30, 81, vai ser impulsividade. E o que a gente vai colocar? Nós temos, então, discordo fortemente para aquilo que for negativo e concordo fortemente para aquilo que for positivo. Então, se a questão for positiva, vai colocar impulsividade, concordo fortemente. Se for negativa, discordo fortemente. E assim segue o jogo até a última questão. Beleza? E aí, passamos para o próximo teste, que também pede impulsividade. EFNR. A gente aprendeu que apenas nesse teste utilizávamos na depressão por questão do próprio teste, que se você vacilar, ele dá muito alto. Os outros tem todo um limítrofe entre eles, de alto até médio limítrofe. E embaraço também muito alto, mas existe uma diferença entre depressão pela questão de número de questões. Mas isso não importa. O que importa para nós é a impulsividade. E na impulsividade, que durante a aula do FNR utilizávamos 2 e apenas 1 em depressão, agora também será utilizado 1 nas questões do FNR. Impulsividade é o quê? Relaciona-se com a dificuldade de resistir a impulso e de controlar reações imediatas. Então, questão 4. Sinto que faço coisas sem pensar. 9. Não consigo resistir às tentações. 12. Não consigo controlar meus impulsos. 19. Sinto muita vontade de fazer alguma coisa. Aliás, se tenho muita vontade de fazer alguma coisa, eu faço mesmo sabendo que não devo. 35. É comum eu agir sem pensar. E 48. Costumo fazer coisa mesmo sabendo que não deveria. E aí, você pode às vezes questionar. Professor, mas vou ter que decorar todas as questões? Não. Você simplesmente precisa entender o sentido de impulsividade. Viu? Por exemplo, ali, que é algo que não resiste a impulso, não resiste a desejos. Isso é impulsividade. Não controla os próprios atos. Impulsividade. Dentro do NeoPI é mais fácil, que você só precisa mesmo saber o número de questões. Mas ao ler a questão, quando você for responder, leia, entenda o sentido dela e está tudo resolvido. Então, espero tê-los ajudado. É um prazer estar com vocês aqui. Contem comigo. Um abraço e fiquem todos com Deus.